Maracatu, patu, bater tambor, pra mim bater tambor, patu. Patu, bater tambor pra nós. Maracatu, patu, bater tambor, pra mim bater tambor, patu. Patu, bater tambor pra nós. Maracatu, patu. Saravá, saravá todo dia. Bem-vindos ao Jogo de Damas, o Saravá Todo Dia, que é sempre uma conversa, um papo rápido, de reflexões, enfim, de discussões de temas pertinentes. O tema de hoje vai ser meio que uma reflexão, um insight assim, que eu tive sobre o que a gente quer e não quer, né, do país. Nem vou falar do mundo porque daí seria muita pretensão, mas desse país que a gente tem criticado tanto, que a gente tem colocado apontado, tanto mal feito, mas aí a gente precisa pensar o que a gente está fazendo para reverter isso, ou para mudar isso no micro, né, no nosso pequeno mundinho. Eu estou falando tudo isso porque eu estava andando na rua de carro, como vocês sabem, eu moro em São Paulo, e São Paulo é uma cidade muito agitada. E eu estava, enfim, voltando da minha aula e tal, e duas pessoas iriam atravessar a rua e eu estava num fluxo, assim, não era uma rua muito movimentada, mas tinha um pequeno fluxo. E eu parei, não era faixa de pedestre, eu parei para deixar as duas pessoas atravessarem. E me senti bem naquela atitude, achei que, assim, foi meio inconsciente, mas na hora me toquei, poxa, né, que gostoso morar numa cidade como essa e ter esse tipo de atitude. E para meu espanto, a pessoa nem olhou e nem agradeceu, a pessoa passou como se eu não tivesse feito mais do que a minha obrigação, e talvez fosse mesmo a obrigação de respeitar o pedestre, só que eu estava na rua e elas não estavam em faixa, as pessoas. E aí eu fiquei pensando, assim, se a gente faz as coisas sempre pensando no retorno, né, nesse conceito capitalista de dividendos, né, capitalista, judaico-cristão, de fazer as coisas pensando que a pessoa vai te retribuir. E a minha frustração não foi essa, não foi nessa sensação capitalista ou judaico-cristã de ganhar o céu porque eu fiz uma boa ação ou de boa escoteira. Foi num sentido de comunidade. Eu tenho, assim, acho que a gente tem eu tenho uma alma hippie, graças a Deus, eu me orgulho disso. A minha alma é verdadeiramente hippie nesse sentido, assim, de viver em comunidade. E para viver em comunidade, a gente trabalha uns pelos outros, a gente age uns pelos outros, a gente se relaciona. Não somos vários indivíduos. Quer dizer, claro, somos vários indivíduos, mas a gente forma uma comunidade de interrelacionamento. E foi isso que me espantou de não receber um sorriso de volta. Não precisava estender o tapete vermelho, é óbvio que não era isso que eu queria, e não é no sentido capitalista de obter reconhecimento, essa coisa da vaidade. Era uma coisa do relacionamento, saber que a gente está ali se relacionando numa comunidade, um dá passagem, o outro passa, o outro entra, o outro vai, o outro oferece a vaga, o outro dá o espaço, o outro oferece o lugar no ônibus, enfim, enxergar o outro, né? Então a gente está falando de um Brasil que a gente não quer, de um Brasil egoísta, de um Brasil miserável, né? Que a gente está vendo, de gente miserável, de gente vendilhona, de gente de mau caráter, de milícia, enfim, de tudo que há de pior. E como é que a gente está agindo no nosso pequeno micro, né? Para mudar isso? E essa é a reflexão que me ficou, assim, acho que a gente precisa olhar um pouco para fora, olhar ao redor. A direita é mal-humorada por natureza, né? A direita ela comemora com tiros para o alto, a direita comemora fazendo pirracinha com a esquerda, eu ganhei, você perdeu. A esquerda sabe comemorar, a esquerda sabe ser feliz, ir para a rua junto, se abraçar, ela tem essa coisa solidária. Então vamos resgatar isso na verdade, no convívio, no dia a dia, na nossa... Eu acho que a gente vai começar a se fazer notar realmente para essa direita que está se impondo
É a hora que a gente começar a agir como uma comunidade, eles vão sentir a força da comunidade. Enquanto a gente for indivíduos desligados uns dos outros, a gente não vai assustá-los, a gente não vai fazer frente a isso. Então acho que a hora que a gente fizer se abraçar e fizer um muro humano e não um muro de tijolos, eles realmente vão conseguir perceber que a gente tem força e a nossa força é capaz de mudar o que está aí. Não se sabe quanto tempo isso demora, mas no que depender da gente, a gente tem que começar a agir. Saravá todo dia para vocês, boa semana. Sexta-feira, não esqueçam, dia 22, todos nas manifestações contra a reforma da Previdência, que não é uma reforma para derrubar privilégios, é uma reforma para impor a previdência privada, que só enriquece os rentistas, os banqueiros, enfim, e o pessoal das finanças. Saravá todo dia, não deixe de se inscrever, o JDD está chegando nos 1.000 inscritos. Então vá lá no Jogo de Damas, JDD, no YouTube, vá no Facebook também, curtir nossas postagens. A gente conta com vocês, enfim, partilhar nossos vídeos. Saravá. É presente, é passado, é futuro no céu estrelado. A noite é do maracatu, é do tambor do povo silenciado.